Entramos no outono. Cerca de 3.000 pessoas ainda morrem por dia de Covid no Brasil. Hoje eu vi também que a fome atingiu uma alta nos últimos 5 anos após o golpe de 2016. Mais de 10 milhões de pessoas estão em situação de segurança alimentar no Brasil. E esses dados estão desatualizados. Eu me assusto em pensar que tudo pode estar pior. Os dias aqui em Salvador têm sido chuvosos. E o nosso destino hoje é Alagados. Ou melhor, o Espaço Cultural Alagados. Esse espaço é um coração no centro interno de Salvador, na Cidade Baixa. E quando eu falo de coração, eu estou falando de músculo mesmo. O nó de carne, nervos, válvulas, irrequieto especializado vital. O que se cansa, o que se rasga, o que dói. O que não para. Chegamos em Alagados. Em tempos pré-pandêmicos, eu estive aqui com um espetáculo. Eu lembro de muita criança, muito jovem, fazendo a vida correr por aqui. E uma das primeiras coisas que eu ouvi Jamira falar quando eu cheguei é que não existe família desestruturada. Que a situação é quem bota a família para pirar. Ela está falando de fome. E aí a gente achava que estava tudo certinho, né? Tudo arrumadinho. Quando chega março, que dá o primeiro bote na gente, dizendo que tá aí a pandemia, a gente fica, parece que desmorona, né? Cai. Não cai total, mas desmorona, acreditando que com uns 3 meses, 4, 5 meses, a gente voltaria. Só que ela não voltou. Mas a gente reagiu, porque a demanda daqui era muito grande. A gente estava olhando as pessoas morrerem, entendeu? De fome mesmo. Os meninos merendavam na escola, os meninos, sabe, iam para o espaço cultural, viver arte, contar história. Agora não tem espaço cultural, não tem escola, o que é que eu vou fazer da minha vida? Enlouqueceram. E aí começou a gente fazer vídeos para poder jogar nas redes sociais. E as pessoas traziam. A gente recebeu cesta pra caramba, que a gente começou a até levar para outros lugares que tinham mais gente, entendeu? Porque esse espaço não só vive de cultura, ele vive de outras demandas sociais e que tem a ver com a cultura. Por isso que Alagados não fechou. Ele está fechado para não receber muita gente. Não pode entrar muita gente, porque a gente sabe da importância da doença. Aí a gente começou a se preocupar, sim, com tudo isso, desde a época que o Espaço Cultural foi criado, em 89. E isso veio rolando até os que vão chegando, vão aprendendo a lidar com isso. Tinha uma menina que dizia assim, eu quando chego aqui, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu fiz ir lá fora. Porque, um monte de coisa em cima contra, né? Aí eu dizia, não, só é você dizer para você mesmo. Se eu tenho esse espaço que faz eu feliz, eu também posso levar essa felicidade daqui para onde eu estou. Porque a felicidade está dentro de você. Não está na parede, está na gente. Não adianta insistir. Que parede, bonita casa, né? Bonito espaço, torre, castelo. Se não tiver gente, não vai servir de nada. Entendeu? Então, assim, esse espaço é um sonho da gente, de todo mundo. Não é só meu. Porque se fosse só meu, já tinha fechado, porque eu sozinha não sou nada. A gente não é palhaço só. A gente é gente que transforma a vida do outro. Me disseram para mim que eu tinha que empurrar a porta. E para empurrar a porta eu precisava de gente. Aí entrou o teatro na minha vida. Puta merda, foi a melhor coisa do mundo, até hoje. Ninguém sozinho faz nada. Inundada, eu deixo esse espaço que irriga, alimenta e é alimentado pela vontade teimosa de vingar escolas, coletivos, cooperativas, redes, vizinhanças, mães solos, dançarinos de calçada, sonhadores de esquinas, marisqueiros de cidade. O que passa por esse músculo, quem passa por esse coração, tão genuinamente ubuntu, sai transformado. Foi assim que eu me senti, depois de ter passado por lá.